Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos, neste momento, irmãos, obrigado. Vamos ver em Isaías, capítulo 43, versículo 19, dando prosseguimento naquele estudo que o pastor Elias passou para nós na quarta-feira. Ele pediu para eu dar uma sequência aqui. Então, aquilo que Deus colocar no meu coração, a gente vai transmitindo aos irmãos. Aqui no capítulo 43, versículo 19, diz assim: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Apenas esse versículo. Os irmãos podem se assentar e glorificar o nome do Senhor, porque a gente apenas é um instrumento nas mãos do Senhor para transmitir aos irmãos e também para mim, porque tudo que vem do alto, irmãos, é coisa boa. E a Bíblia diz lá em Tiago que todos dom perfeito, toda dádiva perfeita vem do Pai das luzes, vem de cima. Aqui na terra nós nos alimentamos sempre para podermos ficar em pé, podermos locomover. Lutamos para que esse nosso corpo físico fique são, perfeito, para executarmos a obra de cada dia aqui para a nossa sobrevivência. Agora, para a nossa vida espiritual, é necessário, irmãos, que nós mantenhamos a palavra de Deus e buscando lá do alto auxílio para que possamos, assim, ter paz, ter vida e vida com abundância, porque nós estamos lidando aqui com coisas divinas, com as coisas celestiais, coisas espirituais. Aqui, Isaías, ele, um grande profeta, o profeta messiânico, o profeta que profetizou a respeito de Cristo, ele sempre foi usado nas mãos do Senhor para profetizar. Então eu quero deter apenas nesses dois versículos, dessas duas palavras: porém um caminho no deserto e rios no ermo. Irmãos, aqui está falando no sentido espiritual, irmãos, porque às vezes está tudo deserto. Os irmãos sabem que deserto, falando deserto, nós sabemos que é deserto mesmo, não tem nada. E o Senhor, muitas vezes, Ele olha para nós, olha para esse mundo perdido. Há muitas pessoas no deserto, estou falando aqui no sentido figurado, e que está aí sedento, precisando de receber uma palavra de conforto, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes, o mundo está em sequidão, precisa de ouvir a palavra de Deus. Eu estava aqui meditando, em vários desertos. Nós temos aqui, falando na parte literal, temos deserto de Berseba, né? Agora vamos voltar aqui a comentar as coisas aqui da terra. Está lá em Gênesis capítulo 21, 14. Temos deserto de Parã, Gênesis 21, versículo 21, e Números capítulo 10 e versículo 12. Temos também o deserto da Arábia, Êxodo capítulo 23, versículo 31. Temos o deserto de Sinai, Números capítulo 33, versículo 16, e capítulo 19, verso 1 e 2. Tem também o deserto de Damasco, 1 Reis capítulo 19, verso 15, e também o deserto de Edom, 2 Reis capítulo 3, versículo 8. E o deserto da Judéia, Mateus 3, versículo 1. Né? Nós lembramos bem daquela passagem que João Batista, o precursor de Cristo, ele saía anunciando, né? No deserto da Judéia,
o nascimento de Jesus Cristo. Ele anunciava também que ele não era digno nem desatar as sandálias de Jesus, porque ele era maior que ele. Então, aqui é o deserto da Judéia. E nós falando em deserto, essas coisas, nós temos aqui, irmão, no Salmo 106, versículo 9, que diz assim, ó: repreendeu o mar vermelho, este se secou, e os fez caminhos pelos abismos, como pelo deserto. Aqui o salmista Davi fez uma comparação, que quando o Senhor, quando o pastor Elias pregou aqui, ensinou na quarta-feira a respeito do povo de Israel, no momento em que eles se depararam com o mar, eram milhares de pessoas que chegaram até ao Mar Vermelho, mas não podiam passar. Por quê? Na frente o mar, monte à esquerda, monte à direita, e não podia voltar também, quer dizer, não podia retroceder, porque atrás estava quem? Os soldados de Faraó, com seus armamentos, perseguindo a quem? Perseguindo o povo de Deus. E esse povo de Deus, qual que era a intenção deles? Ir para onde? Moisés estava conduzindo esse povo para onde? Estava conduzindo esse povo para Canaã. Então, irmãos, aí o que o salmista diz, abriu um caminho pelos abismos, como pelo deserto. Então, quer dizer, o mar, quando ele abriu, tornou-se um abismo. Aí o que o salmista diz? Ele comparou como lá um deserto. Ele fez uma comparação dizendo, pelos abismos, e os fez caminhos pelos abismos como pelo deserto. Quer dizer, irmãos, o Senhor é dessa maneira, Ele trabalha assim. Ele abre mar vermelho, Ele abre caminhos para nós, ver se estamos parados, estagnados, sem ter direção, mas Ele abre caminho e diz assim, pode seguir, o caminho está aberto. Então, irmãos, Deus, para Ele não tem barreira para abrir o caminho, para resolver o seu problema, e muitas vezes o seu problema é familiar, o Senhor abre caminho para uma solução, porque, irmãos, nós sabemos que há muitos lares que estão aí perdidos, estão muitas vezes à ruína, mas o Senhor é aquele que abre caminho, como Ele abriu o caminho lá no deserto, Ele abriu o caminho no meio do mar. Para Ele não existe nada difícil, porque diz a Bíblia, porventura haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Irmão, não há nada difícil para o Senhor, tudo é fácil. Difícil é para mim e para você, mas se torna fácil para mim e para você se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Porque se há uma barreira que impede eu abrir o caminho para nós, chama-se pecado, chama-se também falta de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos ter vida fácil, uma vida vitoriosa, nós temos que crer, obedecer a palavra de Deus, para que nós não tenhamos dificuldades para encontrar com o Senhor no momento difíceis. Porque, irmãos, veja bem, há caminhos, a Bíblia diz que há caminhos para o homem parece direito, mas o fim dele é morte. Mas para o povo de Deus que escolheu um caminho certo, Jesus diz, eu sou o caminho. Né? Então, Jesus é o caminho, então nós estamos nele. E esse caminho conduz nós para onde agora? Diz a Bíblia que nós não estamos marchando para Canaã, nós estamos marchando para Jerusalém celeste. A Bíblia diz que a Jerusalém celestial, a qual é nossa mãe. Então, o povo de Deus, irmãos, comprado, redimido pelo sangue de Cristo, a esperança dele não está nessa Canaã aqui, não está lá em Jerusalém, não está aqui nessa terra. A esperança do povo de Deus é estar na Nova Jerusalém. Que maravilha quando nós chegarmos na Nova Jerusalém. Então, irmãos, esse caminho ele não se interrompe.
Esse caminho ele é direto, porque a Bíblia diz assim que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, este caminho é o que nos conduz para a Jerusalém celestial. Glória a Deus. Jeremias 2:31. Quem poderia ler? O irmão aqui, por favor. Jeremias 2:31. Ó geração. Aqui ele exclama dizendo, né? Glória a Deus. Jeremias 2:31. Então, irmãos, eu achei muito importante essa palavra aqui, que o Senhor diz para o povo de Israel. Veja bem, o que diz aí, irmão? Ó geração, considerai-vos a palavra do Senhor. Porventura tem eu sido para Israel um deserto? Aqui que está. Ó geração, é um pontinho de exclamação lá. Ó geração, considerais vós a palavra do Senhor. Porventura tem eu sido para Israel um deserto? Quer dizer que eu não sou nada diante de Israel? Quer dizer que eu não sou nada para vocês? Eu sou um deserto para vocês? Isso é o que Deus quis revelar. E muitas vezes nós pensamos assim, gente, parece que Deus esqueceu de mim. Eu oro, eu busco esse problema, essa prova, está difícil. Mas muitas vezes o problema, irmãos, a solução está em Deus, o problema está em nós, que muitas vezes não estamos preparados para receber o que Deus tem de bom para nós. Porque ele não era um deserto para Israel, ele era tudo para Israel, irmãos. Ele era tudo para Israel. Ora, veja bem, quando faltou alimento, lá naquela longa viagem deles de 40 anos no deserto, marchando pelo deserto, o que é que Deus fez ali, quando eles estavam passando fome? Deus pôs uma mesa lá no deserto para eles. Lá eles comeram pão, saciaram. E vejamos bem que quando eles estavam clamando, a situação estava novamente passando necessidade, reclamava para Moisés, né? O que Deus fez? Deus fez levantar cordonizes, né? Deu um vento oriental, veio um vento sobre o mar e apareceu cordonizes, e todos eles comeram, né, carne até sair pelos narizes. Da onde Deus tirou aquilo? Né? Que do nada, irmãos, Deus faz tudo. Nós sabemos que do nada Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. Não é verdade? Então, se uma coisa que não existia, ele fez existir, então, por isso que ele falou para Israel, porventura, Israel, eu tenho sido um deserto, irmão, e deserto é seco mesmo, não tem nada, né? Não tem nada, não produz nada, é terrível a vida lá no deserto. Então, irmãos, talvez você já ouviu, talvez, porventura, o Senhor falar, eu não estou aqui para abençoar? A Bíblia diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, e nem seus ouvidos agravados para não ouvir a nossa oração, né? Então, Ele está pronto para nos ouvir, está pronto para atender as nossas petições. Ele não fecha a mão para os teus servos, pelo contrário, Ele abre a mão. Muitas vezes nós temos fechado a mão na obra do Senhor, muitas vezes temos fechado a mão para auxiliar alguém, mas isso é coisa do ser humano, mas Deus jamais fecha as mãos para o seu povo. As mãos do Senhor estão sempre abertas para aqueles que creem no seu nome. Ele não é um deserto para nós, Ele é tudo para nós, Ele é a nossa porção, como diz Davi, Ele é a minha porção, irmãos, Ele é a nossa porção, não falta nada, irmãos, só de vocês saberem que Ele é onipresente, onipotente, onipresente, onipotente e onisciente, Ele é tudo isso, e são as características que o nosso Deus é. Muitas vezes você pensa assim, será que o Senhor está aqui comigo? Porque eu estou aqui nesta cama, ou eu estou aqui nesse trabalho, eu estou passando por esse problema. Ele é
onisciente, Ele sabe que você tem. E Ele é onipresente, Ele está ali com você. Não fique triste, onde você estiver, no seu trabalho, pode estar dirigindo seu carro, pode estar em casa, dormindo, porque a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. Então, Ele jamais vai negar o seu favor aos seus filhos, porque, como diz a Bíblia, muitas vezes, irmãos, a Bíblia diz, se um filho seu pedir pão, lhe dará uma pedra, e daí por diante vai. Então, dará uma cobra, jamais nós fazemos isso. Então, nós, sendo maus, não desejamos isso para os nossos filhos, que dirá Deus, irmãos? Então, Deus não vai negar nada para os seus filhos que pedem com fé. Se existe uma coisa que atrapalha a nossa petição, é a falta de fé, é a dúvida, né? Muitas vezes, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, porque Deus conhece os nossos pensamentos, irmãos, sabe que somos pó. Davi mesmo diz, somos pó, né? Então, se Ele é onisciente, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Diz a Bíblia que antes de nós pedirmos alguma coisa, Ele já sabe. Quando você vai abrir a boca para pedir a Deus, Ele já sabe. Quando você vai pedir a Deus para agradecer, Ele sabe, com antecedência. E quando nós não conseguimos orar, diz a Bíblia que o Espírito Santo, Ele ora por nós com gemido inexprimível. Quer dizer, inexplicável, amor. Eu não consigo falar muitas vezes tem aquela prova, aquela luta, aquele problema, dobro o joelho, vou orar, eu não tenho palavras. Mas acontece que a minha lágrima, o Senhor lhe colhe, a minha lágrima se transforma num pedido, a minha lágrima é uma aclamação, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai orar por mim, vai interceder por mim. Sabe, irmãos, que o Espírito Santo, Ele é aquele que nos transformou, nos mudou. Nós viemos lá do Egito perdido, nós viemos daquele mundão. O Egito para nós, que simboliza o mundo, nós saímos de lá e éramos perdidos, irmão, não valíamos nada. Mas Deus nos transformou, nos mudou. A Bíblia diz que nós hoje somos mais valiosos que o ouro de Ofir, né? Somos valiosos, graças a Ele. Então, ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho sido para Israel um deserto? Jeremias capítulo 12, verso 10 e 13, diz assim: muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Irmãos, aqui está falando de uma maneira figurativa. E qual que é o campo desejado do Senhor? Qual é o campo? As ovelhas, a igreja dele. Então, agora o que acontece? Que os pastores daquela época haviam destruído a vinha, né? Pisaram o meu campo e tornaram em desolado deserto o meu campo desejado, a igreja, o povo dele. Então, os pastores daquela época, irmão, eles estavam destruindo tudo, não estavam valorizando o trabalho, não estavam levando a palavra verdadeira para as suas ovelhas. Então as ovelhas estavam se afastando, estavam sendo destruídas, né? O campo que é o mundo, né? Que precisava de evangelizar e ter um bom testemunho para que muitas almas chegassem ao Senhor, estava sendo pisoteado, não estava fazendo nada. Então, desolado o deserto, era o que o Senhor estava dizendo. Por isso, irmãos, por isso que a Bíblia diz, o Senhor diz: eis que levantarei pastores segundo o meu coração, né? Ele está lá em Jeremias, parece capítulo 3, versículo 15, né? E levantarei pastores segundo o meu coração, deixa eu ver aqui, quem achar, Jeremias 3,15, E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração,
os quais vos apacentarão com sabedoria e com inteligência. É isso, então aqueles pastores lá estavam pisoteando tudo, mas eis que vos levantarei pastores segundo o meu coração. Então, irmãos, e hoje, graças a Deus, né, temos pastores que zela pela igreja, zela pelo bem-estar. Vejamos bem, o pastor Elias, irmãos, e vários pastores têm compromisso com a palavra, têm compromisso em ensinar as ovelhas. Não vai dando qualquer coisa para contaminar as ovelhas. Pelo contrário, zela. Ele fala, vem para a igreja, irmãos. Vem aprender a palavra de Deus. Vem para a escola dominical. Vem aprender a palavra do Senhor. Quer dizer, é um compromisso que ele tem de ver todos nós bem saciados, bem alimentados com a palavra de Deus. Porque, como eu falei no início, o nosso corpo físico, ele precisa de boa alimentação. E faça uma má alimentação para você ver. Faça uma alimentação má. Daqui a pouquinho você está correndo para o pronto-socorro, você está procurando um meio de se livrar daquela dor ou mal-estar, né? Então, quando a gente chega num lugar, irmãos, que você vai ouvir a palavra de Deus, está tudo bagunçado, você não sabe se é culto, se nem posso dizer que é culto, né? É uma bagunça. Então, quer dizer, a pessoa não tem compromisso em ensinar a verdade, realizar a verdade, para que esse povo, irmãos, que está marchando para Jerusalém, para a Nova Jerusalém, que é a do céu, né, que é a nossa mãe, ele está preocupado que esse povo vai para lá, não. E muitos estão preocupados em números, né? Números. E não vou falar outra coisa que eles estão preocupados, não. Você já sabe. Então, a gente está falando que é ao vivo e tem muitas pessoas nos ouvindo, e a gente, irmãos, eu tenho pena dessas pessoas que muitas vezes ouvem pastores que não é segundo o coração de Deus, é segundo o mundo, porque eles vos dareis pastor segundo o meu coração, ou conforme o meu coração, mas tem muitos pastores aí que não estão segundo o coração de Deus, estão segundo o mundo, e isso é terrível, irmãos, e Deus está triste com isso. Então, vejamos que nós precisamos ter um compromisso para que nós não voltamos para o deserto, né? Para o mundo perdido. Aqui também, versículo 12, fala assim, ó, sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores. Veja bem, em todos os lugares altos do deserto vieram destruidores. Aqui nós estamos falando de deserto, irmãos, né? Vieram destruidores. Nós temos que pedir a Deus misericórdia, porque dos altos lugares, muitas vezes, vêm pastores, né, entre aspas, para destruir o rebanho do Senhor. Mas, graças a Deus, nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos livres dessas coisas. Então, irmãos, temos que ter consciência que o Senhor nos tirou do deserto e hoje Ele está fazendo coisas novas em nosso meio, né? Porque desde que Jesus nasceu, desde que Jesus ficou adulto, Ele realizou vários milagres e continua realizando milagres hoje, né? Ele tem curado, libertado, salvado e tem aberto os olhos do cego, tem ressuscitado mortos, né? E para isso, irmãos, Ele mesmo diz, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, irmãos, e é através dele que nós vencemos. O inimigo foi derrotado, porque o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo, daqueles que vieram tentar nos destruir, mas Jesus veio para construir. Louvado seja Deus. Lá em Isaías capítulo 31, versículo 1 e também o 6, eu gostaria que o irmão lesse, Isaías 31, verso 1 e o 6. Glória a Deus. Isaías 31, 1 ao 6?
Isaías 31, versículo 1 e também o versículo 6. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos nos cavaleiros, porque são poderosíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. 6. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Então, aí o pastor Elias já pregou muito sobre isso. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Então, Egito aqui, irmãos, é aí daqueles que, ao invés de buscarem em Deus algo maravilhoso, ele vai lá para o mundo buscar o que não é nada de maravilhoso. O mundo, irmãos, para nós simboliza o Egito. Aqui estou falando de uma maneira figurativa. Não estou falando do Egito literal, de onde o povo de Israel saiu. Mas ai daqueles que buscam socorro lá no Egito. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado mesmo nas redes sociais, porque as redes sociais estão cheias de gente do Egito, tá? Dando maus conselhos, desaconselha o povo de congregar, desaconselha o povo de participar da ceia, desaconselha o povo de dizimar, desaconselha o povo de congregar e por aí vai. Então, irmãos, isso aí é o Egito que está batendo na porta das pessoas, dos servos de Deus, mas o servo de Deus não vai nessa. O servo de Deus vai pela Bíblia. Irmãos, nós temos que ir pela Bíblia. Não temos nada com o mundo, não temos nada. Jesus já nos tirou de lá, irmãos, certo? Mas há pessoas desviadas, pessoas que não têm compromisso com a verdade, procuram as redes sociais para desanimar os irmãos, para tirar os irmãos deste caminho, né? Para que ceia? Para que dar dízimo? Para que ofertar na casa de Deus? Para que, irmãos, gente, porventura a igreja, aqui o templo, não tem despesa? Tem, irmão, tem despesa. Os bancos, as luzes e tudo que nós temos aqui, é claro, custou dinheiro dos fiéis. Mas a Bíblia diz assim: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E outro versículo diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, existe lugar melhor do que aqui, irmãos, a casa do Senhor? Muitas vezes você está no teu trabalho, está lá, muitas vezes, dando o que tem, né, para agradar o patrão e também para agradar a freguesia e para defender o seu pãozinho. Muitas vezes você é humilhado, você sofre ali, né? As donas de casa com a família, como sofre, né? E todo mundo sofre para ganhar o seu pão. Mas quando chega aqui na igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, começa a cantar, começa a glorificar o nome do Senhor, tudo se alegra, irmãos. Então o nosso espírito se fortalece, a nossa alma se fortalece, irmãos. Então nós estamos fortalecidos com a palavra de Deus, ficamos tranquilos. Por quê? Porque é o alimento espiritual que Deus está nos dando. E este alimento, irmãos, ninguém tem a não ser do Pai das Luzes, que é o próprio Deus. Na dispensa dele tem de tudo. Tem saúde, tem salvação, tem solução de problema, tem vida eterna, né? Tudo tem para o povo de Deus que nos espera. Deus está sempre nos dispensando algo maravilhoso para nós. Irmãos, eu penso assim, gente, eu não era para estar vivo aqui, mas o Senhor, pela tua misericórdia, Ele me defendeu de grandes coisas. Irmão, eu me lembro, só para eu vou contar rapidinho, só para vocês verem o que Deus faz. Certa vez, eu estava trabalhando, meu pai estava trabalhando, nós estamos trabalhando no ermo. Ermo, irmãos, não é deserto, mas é um lugar isolado, lugar sozinho, lugar sem recurso, lugar sem
veículo de transportar a gente. Nós estávamos trabalhando nesse lugar. Aí eu estava lá cortando lenha, cortando uma árvore. Aí daí a pouco estava meu pai e meus irmãos junto ali. Caiu um pau seco lá do galho da árvore, bateu na minha cabeça e o sangue desceu. Aí meu pai viu aquilo e falou: meu Deus, lá não tinha recurso, não tinha caminhão, não tinha nada, irmão. Não é como hoje, qualquer sítio tem um carro, tem um cavalo, alguma coisa para transportar. Mas lá nós estávamos num lugar ermo, no meio do mato, onde havia rio, lagoa e muitos pássaros, lobo, tatu e tudo quanto é coisa ali, sabe? Muitos bichos. Aí que meu pai me viu derramando sangue assim, eu não sei se eu cheguei a desmaiar não, porque o pau seco caiu de lá e bateu na minha cabeça. Papai veio correndo, pôs a mão na minha cabeça, falou: Jesus, tem misericórdia, Senhor. Olha, nenhum lugar desse aqui, Senhor, aconteceu isso com meu filho, não tem solução aqui, não tem recurso. Tem misericórdia, Senhor. Até isso, eu me lembro que ele falou mais ou menos essas palavras. Irmão, naquele momento o sangue estancou e eu carrego comigo aqui, um lugar mais aprofundado aqui na minha cabeça, onde caiu aquele pau. Então, irmãos, eu agradeço a Deus porque minha mãe em casa, longe de lá, estava orando e nós ficávamos o mês todo lá nesse lugar, só voltava depois de 30 dias para fazer compra e para voltar e para trabalhar de novo. Eu resumi tudo, irmãos. E o Senhor teve misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu pai estava aflito naquele momento. E agora? E o que diz lá em Tiago? Lá em Tiago diz assim: está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente? Chama os presbíteros da igreja, ele orará em posição de mãos e com óleo. E a oração da fé salvará o doente. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Aí eu me lembro também, o Laerte neste momento com certeza está ouvindo. Aconteceu com ele. Certo dia lá neste mesmo lugar, irmãos. Neste mesmo lugar. Eu e meu pai, nós tínhamos vindo para a cidade. Uns 50 quilômetros mais ou menos. Nós andava, vocês têm uma ideia, nós saíamos de lá 00:30 desse lugar e andava para pegar um caminhão leiteiro 7:30, saia 00:30, para pegar 7:30, 36 quilômetros mais ou menos, para pegar esse caminhão. Então, não é o sentido de ser longe, a gente sofria muito, pegava os caminhões para chegar para tarde em casa, fazia a compra e voltava. Aí um dia nós chegando, isso era no sábado, foi no domingo nós participamos do culto e tudo, na segunda-feira nós voltamos lá para esse lugar, que é bem município Patrocínio Paulista ali, Chagas. Aí quando nós chegamos lá, o Laerte falou para mim assim, para mim e para o papai: olha, eu peguei a espingarda agora durante... hoje é domingo, peguei a espingarda e saí pelo campo para caçar. Eu não sabia, ele tinha mais ou menos, irmãos, 13, 14 anos de idade, o Laerte, meu irmão, tinha 13, 14 anos de idade. E ele falou assim: eu fui andando, dali a pouco eu pisei em algo, escorreguei. Eu pensei que pisei num estrumo de vaca. Quando eu olhei assim, era uma cobra cascavel, ela bateu o guizo e saiu. Irmãos, eu não sei se estava calçado ou descalço. Aí irmão, foi um livramento ou não foi? Foi um livramento, porque naquele lugar, irmãos, ermo, não tinha como a pessoa, não tinha socorro ali. Se a cobra picasse ele, irmãos, jamais. Não tinha veículo nenhum para poder socorrê-lo. Aí o que acontece? Mas foi lá, ele me disse que matou aquela cobra. E aquela cobra, sabe que o guizo tinha 13 gominhos. Quando tem 13 gominhos, quer dizer que esse cascavel tinha o quê? 13 anos. Né? Então, veja o livramento que Deus deu lá no ermo, no lugar ermo, para o meu irmão. Poderia contar muitas bênçãos para os irmãos, mas Deus guarda o povo seu, Deus livra o povo dele no ermo e também no deserto. Irmãos, tem mais coisa aqui que eu poderia falar para os irmãos, mas
a gente vai estar resumindo. Então, não fique triste com o seu deserto. O Senhor está com você no seu deserto. O meu deserto é o seguinte, olha, em casa é uma brigaiada que não tem jeito. Meus filhos não obedecem. Irmão, põe na mão de Deus, ore a Deus. No meu emprego não vai bem. Por quê? Porque tem gente lá que é dedo duro, fica me dedurando, né? Eu dou vontade de sair de lá. Não saia desse deserto. Fica lá que o Senhor vai resolver o seu problema. E muitas vezes, irmãos, a gente fica indeciso, mas saiba que o Senhor está no deserto, está no ermo, Ele está em todo lugar, onde clamar por Ele. Eu vou repetir, Ele é onipresente, quer dizer, está em todo lugar ao mesmo tempo, Ele é onisciente, não precisa você falar alto, orar alto, ora em espírito, que Ele vai te ouvir. Ele é onipotente, que Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Está aí, irmão. Então, o que eu poderia dizer aos irmãos é isso aí. Continue orando por mim, orando para minha família, porque Deus tem abençoado aqui e tem abençoado também lá no Canadá. Vocês sabem, a Lavínia estava com problema e Deus resolveu o problema dela, está lá saudável, né? Coisa que é difícil para a medicina, mas o doador de boas coisas, que é o nosso Deus, que Ele tem de tudo, né? Ele não é um deserto para nós, Ele é a nossa porção, Ele atendeu o nosso pedido, está lá a Lavínia, com saúde, graças a Deus, e hoje, para a família ficar firme, isso aí serviu de... Irmãos, eles criaram uma fé tão grande que eles não perdem culto, entendeu? Eles não perdem culto. Então, muitas vezes, Deus permite acontecer uma coisa dessa para mostrar o seu poder. Sabe aquela época, quando aquela passagem lá do cego de Jericó? Aquele cego, não é o cego de Jericó, um outro cego. Jesus falou, vai lá no tanque e lava. E ele foi e voltou vendo. Aí depois o povo quis saber por quê. Por que ele foi e voltou vendo? Ele falou assim, eu não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Um homem chamado Jesus pediu para eu passar, cuspiu na terra, fez lodo e passou no meu olho. E falou, vai lavar no tanque Siloé, né? Então, foi, lavou e voltou vendo. Então, o milagre não se explica. Está aí, irmãos. Então, que o Senhor Jesus continue abençoando vocês, o Espírito Santo continue inspirando. Nunca desanime onde você estiver, viu? Onde você estiver, o nosso Deus também está pronto para estender as mãos para te abençoar. Ele não desampara o teu povo. Graças a Deus, palavra abençoada essa. Irmãos, toda sexta-feira o pastor está orando, né? Estamos orando aqui para quem